Na minha família sempre foi muito comum que um dos primos adolescentes ficasse responsável por cuidar das crianças menores durante as festas. Todas as festas costumavam acontecer na casa da tia Alessandra, porque ela tinha um salão coberto perfeito para esse tipo de evento. E sem exceção, por volta das 8 da noite a festa sempre acabava virando um baile, mesmo quando tudo começava como uma simples festa infantil. Nessa hora, todas as crianças seguiam para a casa dos avós, que ficava a cerca de 2 quadras dali. A casa ainda parecia um pequeno sítio, com um quintal enorme, tão grande que se estendia para os 2 lados da rua. Um desses lados era usado como estacionamento quando havia festas ou muita gente visitando. Meus pais ficaram brigados com parte da família durante muitos anos, então perdi a maioria dessas comemorações quando era criança. Quando finalmente voltaram a se falar com os parentes, fomos ao aniversário da minha avó. O céu estava começando a escurecer quando me avisaram que eu ficaria encarregada de cuidar dos meus primos na casa dos avós. Eu tinha apenas 14 anos, mas os outros primos já eram grandes o suficiente para querer ficar na festa, bebendo e se divertindo. Como eu mal conhecia qualquer um deles, não me importei muito e aceitei a tarefa sem reclamar. Por algum motivo as pessoas começaram a deixar aquele bairro, ou pelo menos aquela região. As ruas pareciam completamente desertas quando a noite chegava. Enquanto caminhávamos até lá, só conseguíamos ouvir o canto dos grilos, e o som da festa foi ficando cada vez mais distante, até se transformar em um simples murmúrio. Entrei na casa acompanhada de 2 primos e 3 primas. A mais nova devia ter uns 4 anos. Assim que entramos, todos correram para a televisão para ligar um videogame. Porém, no exato momento em que estavam ligando o aparelho, ouviu-se um trovão do lado de fora e 1 segundo depois, tudo ficou completamente escuro. "Acabou a luz!" gritou a menorzinha assustada. Corri até a cozinha para procurar alguma coisa que pudesse iluminar a casa. A única coisa que encontrei foi uma vela. Acendi e reuni todas as crianças na sala. "Vou correr até a festa para avisar que faltou energia aqui. Esperem só um momento, crianças." Assim que disse que iria sair, eles começaram a implorar desesperadamente para que eu não fosse. "O homem do quintal vai entrar!" gritavam. Aquilo me deixou completamente confusa. "Que homem é esse de quem vocês estão falando?" "O homem que mora na trepadeira." Falaram. A casa era cercada por uma cerca de aproximadamente 3 metros de altura. Em um dos cantos, perto de um pequeno portão de madeira, havia uma enorme trepadeira cobrindo tudo. Eu não tinha prestado muita atenção nela até aquele momento. Mas quando as crianças começaram a apontar para aquela direção, virei o rosto e percebi que aquele canto parecia especialmente escuro, como se estivesse exatamente no único ponto que não era alcançado pelas luzes distantes da rua. O portão maior por onde entravam os carros estava trancado com cadeado. Portanto, se eu quisesse sair, teria obrigatoriamente de passar pelo pequeno portão que ficava sob a trepadeira. "Como assim alguém mora aí?" "Isso deve ser só uma história de terror para assustar vocês. Não se preocupem." "Não é história. Ele mora lá. Todo mundo já viu. Até os vovôs." Depois de ouvir aquilo, apenas respondi: "Então vamos todos juntos de volta para a festa, mas teremos que passar por aquele portão." Eles se entreolharam, claramente com medo. Apesar da hesitação, todos concordaram. Havia algo naquele lugar que eu não consigo explicar até hoje. Uma atmosfera pesada, sombria, que também me fazia querer sair correndo dali o mais rápido possível. Que dia maravilhoso para começar a cuidar de crianças, pensei. Quando demos o primeiro passo para fora da casa, senti alguém segurar um dos meus dedos. Olhei para baixo e percebi que todas as crianças estavam de mãos dadas. Começamos a atravessar o enorme quintal, iluminados apenas pela luz da vela. Quanto mais nos aproximávamos da trepadeira, mais escura ela parecia. E a cada passo,
eu ficava mais convencida de que havia alguém nos observando dali, de algum ponto acima de nós, escondido na escuridão. Sem perceber, comecei a acelerar o passo. Pouco depois, todos nós já estávamos correndo. Quando abri o portão e olhei para a rua, tive um breve momento de lucidez. Percebi o quão absurdo era estar correndo por causa de uma história inventada por crianças e por causa de uma simples queda de energia. Mas então ouvi os gritos desesperados das meninas atrás de mim. Lá está ele! Lá está ele! Virei-me imediatamente. As crianças passaram correndo por mim, apavoradas, disparando em direção à casa da tia Alessandra. E foi então que eu vi. Entre os galhos da trepadeira, enxerguei com absoluta clareza um rosto pálido. Ele me observava com os olhos tão arregalados que pareciam prestes a saltar da cabeça. Corri atrás das crianças. Quando chegamos à festa, tentei explicar para todos que realmente havia alguém escondido na trepadeira, que eu também o tinha visto. Mas apenas me entregaram um prato de comida quente e disseram para eu me acalmar. Algum tempo depois, observei as crianças brincando e conversando normalmente na festa, como se nada tivesse acontecido. Muitos anos mais tarde, minha mãe me contou que aquilo fazia parte de uma antiga história da família. Meu pai havia dito a ela que também viu, quando era criança, o tal homem da trepadeira. Segundo ele, até mesmo minha avó costumava deixar comida para aquela criatura como parte de um estranho pacto. Minha mãe atribuía tudo isso às crenças e superstições típicas das pessoas mais velhas ou de quem cresceu no interior. Eu nunca consegui convencê-la do que vi naquela noite, principalmente porque eu sequer conhecia aquela lenda da família quando tudo aconteceu. E uma coisa é certa: nunca mais conseguiram me convencer a cuidar dos meus primos naquela casa. Eu costumava passar meus verões trabalhando como monitor em um acampamento quando estava no início dos meus 20 anos. Tive muitos problemas durante a adolescência, e grande parte disso aconteceu porque cresci sem ter figuras positivas para me orientar. Por isso, poder passar os verões em meio à natureza, servindo como exemplo para crianças e adolescentes, foi uma experiência extremamente gratificante. De certa forma, foi isso que também me ajudou a colocar minha própria vida nos trilhos. Mas nem todas as experiências foram boas. Essa história aconteceu no verão de 2018. Naquela época, eu já trabalhava como monitor no acampamento havia 5 anos. Cada monitor recebia um grupo de crianças ou adolescentes e ficava responsável exclusivamente por eles, praticamente como um professor responsável por uma sala de aula. O acampamento onde eu trabalhava não era como aqueles que costumamos ver em filmes ou séries. Também não era aquele tipo tradicional de alojamento com um enorme dormitório cheio de beliches. Na verdade, o prédio era organizado como se fosse uma casa. Ao entrar pela porta da frente, havia uma grande sala de convivência com uma televisão, um sofá em formato de L e uma pequena copa. Dessa sala saía um corredor que levava a 3 quartos. Cada quarto possuía 4 camas, então eu era responsável por 12 campistas. Meu quarto ficava do outro lado da sala de convivência. A ideia dessa estrutura era proporcionar aos adolescentes uma pequena amostra de como seria morar em dormitórios universitários quando fossem para a faculdade alguns anos depois. Certa manhã, um dos campistas veio conversar comigo e disse que estava ouvindo alguém andando pela casa durante toda a noite, o que o impedia de dormir. Respondi que provavelmente era algum outro campista indo ao banheiro, mas ele discordou. Disse que já fazia 2 noites que escutava aqueles passos e que eles continuavam durante praticamente toda a madrugada. Falei que iria verificar o que estava acontecendo e que ele não precisava se preocupar. Sinceramente, imaginei que algum dos outros garotos estivesse apenas pregando uma peça nele. Naquela noite, antes do horário de apagar as luzes, reuni todos os meus campistas na sala de convivência e fiz um aviso. Lembrei a todos que depois que as luzes fossem apagadas,
Ninguém deveria sair da cama, a menos que precisasse ir ao banheiro. A maioria apenas me olhou com aquela expressão típica de quem não estava prestando muita atenção, mas todos concordaram balançando a cabeça. Pouco antes da 1 da manhã, fui acordado pelos gritos de vários dos meus campistas. Saltei da cama e corri até o quarto deles. Assim que acendi a luz, os 4 adolescentes pareciam ter visto um fantasma. Um deles estava até chorando. Perguntei o que havia acontecido. Um dos garotos apenas apontou para a porta do quarto. Foi então que o menino que havia reclamado dos passos finalmente falou. Ele disse que tinha visto uma figura parada ao lado da porta do armário. No começo, achou que estivesse imaginando coisas, então tentou ignorar a presença e voltar a dormir. Mas não conseguiu. Disse que conseguia ouvir uma respiração pesada vindo daquela direção. Estava escuro demais para ter certeza de que realmente havia uma pessoa ali. Parecia apenas uma sombra bloqueando a entrada do armário. Em vez de entrar em pânico, ele acordou os colegas de quarto. Todos também viram a figura, mas ninguém fazia ideia do que era. Segundo eles, o garoto que estava chorando ficou convencido de que era algum dos campistas do outro quarto tentando assustá-los. Ele decidiu sair da cama e caminhar até a figura escura. No instante em que se aproximou, a figura saiu correndo do quarto e bateu a porta com força atrás de si. Foi isso que fez todos começarem a gritar. Perguntei ao garoto que havia tentado se aproximar se tinha conseguido ver melhor aquela pessoa. Ele respondeu que não, mas disse que fosse quem fosse, era muito alto. Muito alto. Foi aí que percebeu que definitivamente não era um dos outros campistas. Mesmo assim, eu ainda não estava convencido de que realmente havia uma figura misteriosa parada dentro do quarto. Pedi que todos permanecessem em suas camas enquanto eu verificava a casa para garantir que não havia ninguém ali. Com toda aquela confusão, os adolescentes dos outros 2 quartos também acordaram e começaram a perguntar o que estava acontecendo. Pedi que permanecessem em seus dormitórios. Eu continuava convencido de que aquilo só podia ser obra de outro campista. Talvez fosse até alguém de outro alojamento. Eu acreditava que eles realmente tinham visto alguma coisa, principalmente porque o medo estampado no rosto daquele garoto era genuíno. Só não achava que fosse algo tão sério. Revirei toda a casa e não encontrei ninguém. Também não havia qualquer sinal de invasão. A porta continuava trancada e não existiam marcas de lama ou grama vindas do lado de fora. Demorou um pouco, mas consegui acalmar todos novamente. Resolvi permanecer acordado na sala de convivência lendo um livro. Depois de tudo aquilo, eu já estava completamente sem sono. Além disso, queria descobrir se o suposto brincalhão apareceria de novo naquela noite. Depois de algum tempo, comecei a cochilar. Nem tinha pegado no sono completamente quando ouvi o piso de madeira ranger no fim do corredor. Fiquei absolutamente imóvel por alguns segundos. Queria ter certeza de que estava ouvindo o que imaginava. Eram passos. Não havia dúvida alguma. Me levantei lentamente e caminhei em direção ao corredor. Não quis acender a luz para não assustar quem estivesse ali. Lembrem-se de que eu ainda acreditava que aquilo era apenas outro campista. Queria que ele pensasse que sua brincadeira estava funcionando. Esperava encontrar um adolescente parado ali, completamente sem reação, como um cervo iluminado pelos faróis de um carro. Mas não foi isso que encontrei. Quando olhei para o fim do corredor, havia uma figura alta parada diante de uma janela aberta. Eu não conseguia distinguir nenhum detalhe. Mesmo assim, ela estava ali. Era apenas uma silhueta completamente escura. Sem dúvida alguma, era uma pessoa. Uma das mãos estava apoiada na maçaneta da porta do mesmo quarto onde havia aparecido anteriormente. Não gritei, já que não queria acordar os campistas nem assustá-los mais do que já estavam. A figura soltou a maçaneta e virou lentamente na minha direção. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Eu nem conseguia ver os olhos daquela coisa, mas apenas saber que ela estava olhando diretamente para mim fez minhas pernas perderem toda a força.
Agora que estava de frente para mim, consegui perceber que ela era ainda mais alta do que eu imaginava. Sua cabeça quase tocava a parte superior da moldura da porta. Aquilo definitivamente não era um adolescente. Só pela maneira como se movia dava para perceber. Esperei que fosse o que fosse, corresse em minha direção. Mas isso nunca aconteceu. Pareceu uma eternidade enquanto ela permaneceu imóvel no fim do corredor. Uma das partes mais assustadoras é que eu conseguia ouvir sua respiração cansada. Então, de forma estranhamente desajeitada, deu um passo para fora da janela aberta e desapareceu completamente na escuridão. Na mesma hora, liguei para o responsável pelo acampamento e disse que ele precisava chamar a polícia. Assim que encerramos a ligação, foi exatamente isso que ele fez. Alguns dos outros monitores que naquela noite não estavam responsáveis pelos dormitórios fizeram buscas na mata ao redor do acampamento. Mas não encontraram qualquer sinal de outra pessoa. Quando a polícia chegou, contei tudo o que sabia. Infelizmente, como as informações eram extremamente vagas, eles não puderam fazer muita coisa. Afinal, não é possível procurar um suspeito cuja descrição é simplesmente uma sombra muito alta. Na minha opinião, deveríamos ter cancelado o restante do acampamento. Mas tanto os pais quanto os próprios participantes acreditaram que o local continuava seguro. Então as atividades seguiram normalmente até o fim do verão. A família responsável pelo acampamento contratou alguns policiais que estavam de folga para permanecerem no local, atuando basicamente como seguranças. Também verificamos todas as portas e janelas da propriedade para garantir que tudo estivesse devidamente trancado. Foi um choque descobrir que praticamente todas as janelas do acampamento estavam destrancadas. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi conferir todas as janelas da minha própria casa. Sei que essa história poderia ter terminado de uma forma muito pior, tanto para mim quanto para aquelas crianças. Sinceramente, tivemos muita sorte de todos sairmos fisicamente ilesos. Mas ver aquela figura me deixou profundamente abalado. Nem consigo imaginar como aqueles garotos se sentiram naquela noite, ou como talvez ainda se sintam até hoje. 2018 não faz tanto tempo assim. E a pior parte de tudo é justamente nunca ter descoberto a verdade. Jamais obtivemos qualquer resposta. Até hoje não faço ideia de onde aquela figura sombria surgiu. Não faço ideia do que ela queria. E talvez o mais perturbador de tudo, nunca consegui entender por que ela parecia interessada apenas naquele quarto específico. É essa falta de respostas que provavelmente vai me tirar o sono pelo resto da vida. Gostaria que minha história fosse anônima. Pode me chamar de Astrid. O que vou contar aconteceu em Belo Horizonte, em 1996. Eu tinha 8 anos e, como costuma acontecer quando somos tão pequenos, entendia muito pouco do que acontecia ao meu redor. Muitas coisas só fui compreender anos depois, quando minha mãe me explicou o que realmente estava acontecendo naquela época. Minha família havia acabado de se mudar de Salvador para Belo Horizonte. Enquanto terminavam os reparos na casa onde iríamos morar, passamos algumas semanas na antiga casa da minha avó. Lá estávamos apenas meus pais, meus 2 irmãos e eu. Meu pai acreditava muito no paranormal. Desde sempre contava que às vezes via espíritos que se aproximavam dele para pedir ajuda. Ele sempre repetia a mesma frase: tenham mais medo dos vivos do que dos mortos. Por isso, quando falava dessas coisas, nunca era para nos assustar, mas com uma tranquilidade que fazia parecer que, para ele, aquilo era algo completamente normal. Certa noite acordei do nada. Devia ser pouco depois das 2 da manhã. O quarto não estava totalmente escuro, porque a luz dos postes da rua entrava pela janela. Sentei-me na cama. Meus irmãos estavam dormindo e meus pais também. Foi então que vi bem à minha frente um homem em pé, apenas me observando.
O que mais lembro eram seus olhos. Eles brilhavam com uma intensa cor verde. Ele apenas me encarava, sem dizer nada. Eu também não falei uma única palavra. Curiosamente, não senti medo. Então notei outra figura. Estava ao lado da porta do quarto. Pela altura, parecia uma criança. Usava uma jaqueta com capuz e seu rosto permanecia completamente oculto. A única coisa que eu conseguia distinguir eram 2 olhos, mas vermelhos. Os olhos dele eram vermelhos. Ele também não falava. Abri a porta e saí em direção ao banheiro. Lembro perfeitamente do frio do piso sob meus pés e do metal gelado da escada. Eu sempre gostava de escorregar pelo corrimão para descer, então fiz isso naquela noite também. Foi então que vi em uma das poltronas da sala uma mulher sentada com uma criança nos braços. Ela não fazia nada. Nem sequer olhava para mim. Mas por algum motivo aquela visão me causou medo. Sem sequer chegar ao banheiro, voltei correndo para o quarto. As 2 figuras continuavam exatamente onde eu as havia visto antes. Deitei-me novamente e, por mais incrível que pareça, acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei com gritos. Meu pai estava caído no chão. Ele dizia que algo havia puxado seu tornozelo enquanto dormia. O mais difícil de explicar era que havia uma marca perfeitamente visível em sua perna, como se uma mão o tivesse agarrado com muita força pelo tornozelo. A pele estava arroxeada e o pé tão inchado que naquele dia ele não conseguiu ir trabalhar. Meu pai era motorista de ônibus rodoviário. Foi então que contei a todos o que havia visto durante a madrugada. Meus tios começaram a me fazer muitas perguntas. Queriam saber se eu tinha certeza de que estava acordada, se não havia confundido aquelas figuras com algum deles, ou se tudo não passava de um sonho. Eu insistia que sabia perfeitamente que estava acordada. Anos depois, minha mãe me explicou por que todos reagiram daquela forma. Meu pai já vinha enfrentando problemas de saúde havia vários meses, e os médicos não encontravam nenhuma explicação para aquilo. Ele estava convencido de que alguém havia feito um trabalho de bruxaria contra ele. Por causa disso, entraram em contato com um homem chamado Donizete, conhecido por lidar com casos desse tipo. Minha mãe me contou que nunca havia dito aos meus tios que Donizete garantiu que meu pai realmente estava enfeitiçado e que alguém havia utilizado um boneco feito com roupas dele para praticar bruxaria. O problema era que ninguém sabia onde aquele boneco estava enterrado. Donizete pediu ao meu pai que prestasse muita atenção aos seus sonhos. Naquela mesma semana, meu pai sonhou que caminhava pelo cemitério onde havia passado parte da infância. No sonho, ele parava diante de um túmulo. Ao ler a lápide, descobria que ela pertencia ao seu antigo sogro. Era um sonho extremamente nítido, principalmente porque, como muitos dizem, normalmente não conseguimos ler nos sonhos. Mas meu pai conseguiu. Minha família interpretou aquilo como um sinal de que a responsável poderia ser sua ex-esposa ou alguém da família dela. Algum tempo depois, Donizete disse que havia encontrado um boneco feito com roupas do meu pai, cheio de pregos nas pernas, no peito e na cabeça. Ele levou o boneco para casa. Colocaram-no dentro de uma espécie de altar improvisado sobre um guarda-roupa e durante vários dias toda a família rezou uma novena. Meus pais não nos deixavam chegar perto, exceto nos momentos das orações. Por isso nunca soubemos exatamente do que se tratava tudo aquilo. Quando a novena terminou, aconteceu algo que naquela época obviamente eu não compreendia. Certa tarde, todos os meus tios chegaram acompanhados de Donizete. Minha mãe trancou meus irmãos e eu no quarto. Ela apenas disse que, acontecesse o que acontecesse, não deveríamos sair até que ela voltasse para nos buscar. Pouco depois começamos a ouvir sons muito estranhos. Parecia que havia animais do lado de fora. Porcos, galinhas, burros e vacas. Também me lembro de um forte cheiro de terra e fumaça.
Quando minha mãe me contou o restante da história, disse que naquele dia haviam colocado na laje da casa um braseiro com o boneco dentro. Todos formaram um círculo ao redor enquanto rezavam, e Donizete ateou fogo ao boneco. Segundo ela, enquanto era consumido pelas chamas e pelos galhos, o boneco emitia sons e parecia se mover, como se estivesse se contorcendo de dor. Talvez por isso ninguém tenha parado de rezar, até que restaram apenas os pregos. Donizete os guardou dentro de uma lata e os levou embora. Poucos meses depois, finalmente nos mudamos para nossa casa. Meu pai começou a se recuperar e, até onde eu sei, nunca mais sofreu nada parecido. A menos que tenha acontecido alguma outra coisa que ele prefira não me contar até que muitos anos tenham se passado. Algum tempo depois, também soubemos que a ex-sogra do meu pai havia falecido. Minha mãe sempre acreditou que aquilo estava relacionado a tudo o que havia acontecido, embora eu jamais saiba se realmente foi assim. Acredito que ninguém chegará a saber. Sou Ernesto, e isso aconteceu conosco há alguns anos, quando estávamos voltando de Monte Verde, Minas Gerais. Minha esposa e eu costumamos fazer esse tipo de viagem nos fins de semana. Gostamos de nos afastar das rotas principais, conhecer lugares pequenos e voltar sem horários definidos. Naquela tarde havíamos visitado várias comunidades e já estávamos retornando quando começou a escurecer. A estrada era estreita, atravessava campos e serras, e durante longos trechos não cruzávamos com nenhum outro veículo. Não tínhamos pressa para chegar, então dirigíamos tranquilamente. Foi então que vimos uma senhora caminhando pelo acostamento. Ela carregava 2 sacolas de compras, andava devagar e parecia estar fazendo um grande esforço para continuar caminhando. Naquela região era comum que as pessoas precisassem percorrer vários quilômetros para voltar para casa depois de fazer compras, então aquilo não nos pareceu estranho. Minha esposa me pediu para parar. Parei alguns metros à frente e perguntamos se ela gostaria de uma carona. A senhora aceitou imediatamente, agradeceu com muita educação e se acomodou no banco traseiro com as sacolas apoiadas sobre as pernas. Desde o primeiro momento começou a conversar conosco. Contou que havia ido à venda porque precisava comprar algumas coisas para a semana. Falava com muita tranquilidade e parecia feliz por ter companhia durante a viagem. Em determinado momento comentou que ainda criava algumas galinhas e que boa parte das compras era para alimentá-las. Depois começou a falar sobre seus filhos. Disse que todos moravam longe e que já quase não conseguiam visitá-la. Mesmo assim, esperava que em breve pudessem se reunir, pois a festa da padroeira da cidade dela estava se aproximando. Enquanto falava, descrevia com entusiasmo tudo o que pretendia cozinhar nesse dia. Lembro que mencionou feijoada e algumas receitas que, segundo ela, só preparava quando toda a família se reunia. A conversa era completamente normal. Ela, inclusive, nos fez algumas perguntas sobre nossa viagem e recomendou outras áreas da região que, segundo dizia, valiam muito a pena conhecer. Depois de vários quilômetros, pediu que não continuássemos pela estrada principal. Apontou para uma estrada de terra que seguia à direita e garantiu que era um atalho para chegar à sua casa. Hesitei por alguns segundos, porque aquele desvio não aparecia no mapa. Mas ela parecia conhecer perfeitamente a região e falava com muita segurança. Por fim, decidimos seguir sua orientação. A estrada era bastante estreita e cercada por árvores. Seguimos devagar por vários minutos até que a senhora nos pediu para parar em frente a uma casa isolada. Do carro, mal era possível distinguir a construção antiga escondida entre a vegetação. Ela nos disse que havia chegado. Desceu com as 2 sacolas de compras, agradeceu novamente pela gentileza e começou a caminhar em direção à entrada da casa,
Antes de se afastar, sorriu e pronunciou uma frase que, naquele momento, nos pareceu apenas uma forma simples de despedida. Agora sim consegui chegar. Nós a vimos avançar lentamente até dobrar por uma das laterais da casa. Como já era noite, decidimos esperar alguns segundos para ter certeza de que ela entraria sem problemas. No entanto, quase 1 minuto se passou e a senhora não voltou a aparecer. Minha esposa foi a primeira a perceber outro detalhe. Uma das sacolas de compras continuava sobre o banco traseiro. Pensamos que ela provavelmente a havia esquecido na pressa. Então desci do carro para levá-la até ela. Contornei a casa esperando encontrá-la do outro lado. Não havia ninguém. Continuei andando ao redor de toda a construção, convencido de que ela deveria ter entrado por alguma porta lateral. Mas quanto mais eu observava o lugar, mais estranha a situação se tornava. A casa estava completamente abandonada. As janelas tinham os vidros quebrados, parte do telhado havia desabado e a porta principal estava trancada com um cadeado totalmente enferrujado. O mato cobria grande parte do terreno e era evidente que ninguém morava ali havia muito tempo. Voltei para o carro bastante confuso. Minha esposa também havia descido e os dois passamos a procurar pelos arredores, imaginando que a senhora pudesse ter seguido caminhando até alguma propriedade próxima. Não encontramos trilhas recentes nem luzes de outras casas. Por fim, decidimos seguir até a comunidade mais próxima. Em uma pequena mercearia, perguntamos se alguém conhecia uma senhora que morasse perto daquela casa. Tentamos descrevê-la da melhor maneira possível. Mencionamos as sacolas de compras e até repetimos algumas das coisas que ela havia nos contado durante a viagem. Ninguém reconheceu a descrição. A única coisa que nos disseram foi que aquela casa estava vazia havia muitos anos e que ninguém morava ali fazia bastante tempo. Voltamos para casa sem encontrar nenhuma explicação. Durante vários dias continuamos falando sobre o assunto, porque nenhum de nós conseguia entender como uma pessoa poderia desaparecer daquela maneira em um lugar tão aberto. A curiosidade acabou me levando a investigar por conta própria. Procurei informações sobre aquela região no arquivo digital de um jornal local. Não esperava encontrar nada importante, mas imaginei que talvez descobrisse quem haviam sido os antigos proprietários daquela casa. Depois de revisar várias publicações antigas, encontrei uma reportagem de anos atrás. Ela informava sobre a morte de uma senhora que havia sofrido um problema de saúde enquanto voltava caminhando do mercado para casa. Segundo a matéria, algumas pessoas a encontraram tarde demais e ela nunca conseguiu chegar à casa onde morava sozinha. A primeira coisa que chamou minha atenção foi a fotografia. Era uma imagem em preto e branco, de baixa qualidade, mas reconheci imediatamente o rosto da senhora que havia viajado conosco. Continuei lendo a notícia, tentando me convencer de que era apenas uma coincidência. Então encontrei um detalhe que me deixou completamente arrepiado. A reportagem explicava que naquela tarde ela havia saído para comprar comida para suas galinhas e que quando tudo aconteceu carregava 2 sacolas com as compras do mercado. Era exatamente a mesma história que ela havia nos contado durante a viagem. Fechei o computador e durante vários minutos não consegui dizer uma única palavra. Nunca encontrei uma explicação para o que vivemos naquela noite e também nunca mais passei por aquela estrada de terra. Já tentei acessar o site novamente para mostrar para outras pessoas, mas diz que ele foi desativado. Nunca mais encontrei nenhuma informação referente àquela senhora. Saudações a toda a comunidade. Para contar esta história, precisei da ajuda de vários dos meus antigos colegas de trabalho, aqueles que viveram tudo isso comigo.
Eu queria ter certeza de que lembrava corretamente de todos os detalhes e, acima de tudo, queria ter a autorização de alguém para contá-lo. Passei um ano incrível trabalhando na Casa do Terror de um parque de diversões bastante grande. Para ser sincero, quando fui contratado eu teria preferido trabalhar em algum dos brinquedos que pareciam muito mais divertidos. Mas o destino, ou talvez a sorte, acabou me levando a vestir uma fantasia para assustar as pessoas. Foi ali que conheci alguns dos melhores amigos que já tive. A Casa do Terror tinha um percurso específico e uma encenação muito bem planejada. Ainda assim, sempre que podíamos, acrescentávamos algo por conta própria para deixá-la ainda mais assustadora. Havia visitantes que voltavam sempre que tinham oportunidade e posso garantir que eles sempre levavam um susto diferente. Às vezes nos reuníamos para assistir a filmes de terror estranhos, daqueles quase desconhecidos, buscando inspiração para melhorar os cenários que nos davam e dar um toque diferente para que ninguém jamais soubesse o que esperar. Quando nos avisaram que o parque fecharia por tempo indeterminado, foi um golpe muito duro. Além de perdermos o emprego, sabíamos que provavelmente também estávamos nos despedindo daquele grupo de amigos, encerrando uma fase importante das nossas vidas. Naquele último dia, depois que a Casa do Terror já havia sido fechada para o público, fizemos mais um percurso como um favor para o Carlos. A garota de quem ele gostava, que havia acabado de começar a trabalhar em uma das cafeterias do parque, nunca tinha conhecido a atração e pediu que ele a mostrasse para ela e para uma colega. Então, nosso amigo pediu nossa ajuda e, obviamente, todos concordamos. Seria como uma última grande apresentação em homenagem a um dos nossos, então queríamos torná-la ainda mais aterrorizante. Carlos deixou que as duas entrassem na frente de propósito, para que vivessem toda a experiência sozinhas. Eu imaginava que aquele momento seria emocionante, afinal, seria a última vez. Mas quem já trabalhou nesse tipo de atração sabe que, no instante em que coloca a máscara ou a fantasia, você esquece de tudo e se transforma no personagem por alguns minutos. Os gritos de medo eram o que nos alimentava. Eles nos faziam perceber que estávamos fazendo um bom trabalho. E se as pessoas já chegavam gritando da sala anterior, você sabia que precisava ser ainda mais assustador. Ouvi os gritos se aproximarem. As garotas estavam chegando à minha área, mas de repente os gritos mudaram antes mesmo de elas entrarem. Já não eram gritos de medo, e sim de raiva ou de indignação. A primeira coisa que pensei foi que no escuro, talvez o Carlos tivesse tentado se aproveitar da situação, colocando a mão onde não devia, segurando demais a cintura da garota ou exagerando em algum abraço. Mas imediatamente descartei essa ideia. Carlos era um cara excelente. Nunca faria uma coisa dessas. As duas garotas me pegaram desprevenido quando entraram correndo na minha área. Elas não gritavam e nem sequer olharam para mim, apenas passaram correndo e seguiram assim até a saída. Carlos entrou logo atrás delas, completamente pálido, e pediu que eu o acompanhasse. Em seguida, chamou todos os outros para irmos rapidamente até a saída. De lá, conseguimos ver as duas correndo pelo corredor, afastando-se da Casa do Terror para deixar o parque. Restavam apenas alguns funcionários da limpeza, mas na prática nós éramos os últimos trabalhadores no local. Ficamos todos reunidos do lado de fora da atração. Ninguém fez nada diferente? Perguntou Carlos. Ficamos em silêncio. Não entendíamos exatamente do que ele estava falando. Nenhuma fantasia diferente? Nenhuma mudança em alguma sala? Só quero ter certeza antes de dizer o que aconteceu. Respondemos que não. Carlos voltou para dentro da Casa do Terror e todos nós o seguimos. Os efeitos ainda permaneciam ligados enquanto atravessávamos as salas vazias.
Enquanto caminhávamos, ele contou que o pai da garota que acompanhava a moça de quem ele gostava havia morrido algum tempo antes de uma forma terrível. Trabalhava na construção civil e uma betoneira caiu sobre ele. Carlos parou por um instante e voltou a nos olhar com muita seriedade. Eu sei que vocês não sabiam de nada disso, mas, por favor, me digam se alguém fez alguma coisa diferente hoje, nesse último percurso. Mais uma vez, todos garantimos que não. Tínhamos feito exatamente o mesmo que durante todo o restante do dia. Chegamos a um corredor estreito, com cerca de 4 metros de comprimento, muito próximo da área onde eu estava naquela noite. As luzes daquele trecho eram programadas para falhar e piscar justamente quando as pessoas entravam ali. Não havia nenhum ator fantasiado naquele corredor. Era uma espécie de momento de calmaria antes da próxima sala, onde ficava uma garota possuída. Ninguém colocou um boneco que parecia ter sido esmagado, coberto de sangue. Ninguém fez isso? Interrompi Carlos e disse que já tínhamos garantido que não. Talvez as garotas tivessem imaginado alguma coisa. O medo, a escuridão, as luzes piscando qualquer coisa poderia ter confundido a percepção delas. Não, elas não imaginaram. Eu também vi, respondeu ele. Quando elas correram para a próxima sala, eu entrei aqui e vi aquela coisa entrando pela porta que leva ao corredor dos funcionários. Foi por isso que perguntei se não era algum de vocês. Todos permaneceram em silêncio. Alguém desligou os efeitos da atração. Ainda precisávamos deixar tudo organizado para o fechamento definitivo, então acabamos nos separando, completamente confusos. Até aquele dia nunca havia acontecido nada estranho conosco. Jamais tínhamos visto qualquer coisa fora do normal. Tudo permaneceu apenas como uma grande confusão até que poucos dias depois, uma amiga nossa descobriu algo que talvez explicasse o que vimos. E não tinha absolutamente nenhuma relação com aquela garota ou com o pai dela. Tudo não passou de uma terrível coincidência. Um dos funcionários da limpeza contou à minha amiga sobre o morto que costumava percorrer o parque arrastando-se apenas com os braços. Era uma aparição estranha. Às vezes surgia somente da cintura para cima. Em outras, aparecia com o corpo completamente despedaçado. Segundo ele, tratava-se de um operário da construção civil que havia morrido em um acidente enquanto eram feitos os últimos ajustes na maior atração do parque. A morte, porém, teria sido encoberta para que ninguém pensasse que o local era inseguro antes mesmo da inauguração. Muita gente dizia tê-lo visto ao longo dos anos. Esse funcionário afirmava que o havia encontrado 2 vezes, mas sempre de muito longe. A figura nunca parecia se aproximar das pessoas, como se sua intenção não fosse assustar ninguém. Depois de ouvir aquela história, todos nós começamos a investigar melhor o assunto. Até então não fazíamos ideia da existência daquela ou de qualquer outra aparição. Nunca tínhamos presenciado nada estranho, e isso apesar de passarmos muitas noites trabalhando ali até tarde. O mais assustador foi que, conforme comentávamos o caso com pessoas muito próximas, descobrimos que não era a primeira vez que aquele homem aparecia justamente na nossa casa do terror. E sempre no mesmo corredor. Sempre esperando na escuridão.